Shalom, shalom, maravilhosa, que alegria! Começar uma manhã tão linda ao teu lado, junto com você aqui. Que bom que esse áudio chegou até você e eu quero declarar bênção, paz, provisão, prosperidade sobre o teu dia. Sei que em todas as coisas Deus será glorificado na tua vida. Que alegria estar junto com você nessa série hoje para a 14ª lição. Eu tô animada. Por quê? Porque eu tô recebendo tanto testemunho. Olha, se você não ouviu os áudios anteriores, coloca para ouvir. Deixa aí tocando na tua casa, enquanto você faz os seus afazeres, enquanto você está no trânsito, enquanto você espera. Põe no fone de ouvido, vai ouvindo e seja edificado. Tati, por que isso gera transformação? Porque isso não vem do homem, é a palavra de Deus. E como eu amo comunicar Jesus, porque sempre quando nós falamos de Jesus, acontece sinais, maravilhas, cura, libertação, transformação por causa do poder da palavra. E olha só, hoje para nossa meditação, Provérbios 29 e 25, está escrito: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Posso te perguntar? Tá pronta? Vai doer, mas vai curar. Me responda se você puder. Quantas decisões você já tomou apenas por medo do que as pessoas iriam pensar? Quantas vezes você deixou de fazer algo pensando: e se as pessoas não ficarem contentes com isso? O que as pessoas estão falando sobre isso? O que eles vão achar se eu fizer isso? Quantas decisões? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Quantas vezes você permaneceu em lugares onde Deus já tinha dito para você sair, mas você ficou com medo de desagradar alguém, né? Quantas vezes você silenciou quando você deveria ter falado, se posicionado, dito não? Posso falar? Quantas vezes? Quantas vezes? Tudo isso por causa de uma única prisão. A necessidade de aprovação. Já sofreu com isso? Eu vou dizer para você que eu já. E Deus me treinou nisso. Por quê? Porque quando você não é curada de um trauma, de um evento, de uma situação que aconteceu na tua vida, você acaba reproduzindo, refletindo, como que uma fuga, como que uma proteção por causa desse trauma. Talvez na sua infância você se viu comparada com alguém, talvez alguém te diminuiu, te rejeitou e por causa disso você vive buscando a aprovação como uma fuga. Ou talvez você entrou naquele extremo, né? Eu vou me esconder, eu não vou me posicionar, eu não vou falar. Sabe por quê? Não é porque você tem medo, você não quer aparecer. É porque muitas vezes você tem medo de ser rejeitada de novo. Eu passei por isso. Deus precisou tratar o meu caráter. Deus precisou me levar em lugares. Deus precisou ressignificar a minha história. Dar um novo sentido, sabe? Eu precisei de fato ouvir a palavra e crer naquilo que Deus dizia sobre mim, para que tudo aquilo que as pessoas falaram ao meu respeito pudessem ser quebrados, sabe? Pensa comigo, imagina uma mulher, ela ama Deus, deseja obedecer à sua vontade, mas ela vive dividida. Antes de tomar qualquer decisão, ela pensa: o que a minha família vai dizer? O que a igreja vai pensar? E se me criticarem? E se não entenderem? Qual será o julgamento? Ela entra em sofrimento. Ela deixa de obedecer por medo de decepcionar as pessoas. Pouco a pouco, sem perceber, já não consulta Deus primeiro, consulta a opinião dos outros. E quando a voz das pessoas se torna mais alta do que a voz de Deus, a paz desaparece.
talvez você conheça alguém que já sentiu essa sensação, ou talvez você já sentiu essa sensação. Você faz de tudo para agradar. Sabe o que você faz? Ajuda, acolhe, abraça, serve, se entrega, se sacrifica. Diz sim quando queria dizer não. Carrega pesos que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. Tudo para evitar a crítica, tudo para não decepcionar alguém, mas ainda assim sempre existe alguém insatisfeito, não é mesmo? Porque nós não somos perfeitos e as pessoas, elas acabam não se agradando de nós. Não importa o que você faça. Nem Jesus agradou a todos. Porque essa é uma verdade que precisa libertar o nosso coração. Você nunca conseguirá agradar todo mundo. Sempre haverá quem critica suas escolhas, quem interpreta errado suas intenções, quem julga sem conhecer a sua história, quem espera de você aquilo que Deus nunca pediu. E quando você tenta atender as expectativas de todo, você acaba abandonando o propósito que Deus preparou somente para você. É exatamente isso que Provérbios chama de armadilha. O temor do homem arma ciladas. Por quê? Porque o medo da rejeição aprisiona, o medo da crítica paralisa, o medo da opinião das pessoas roubam a coragem de obedecer. A necessidade de aprovação é um tipo de idolatria silenciosa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Foi isso que Deus falou comigo. Filha, fuja dessa armadilha. Fuja, porque isso se torna uma idolatria. Porque colocamos a opinião das pessoas acima da voz de Deus. Pensamos a viver para não decepcionar homens, quando deveríamos viver para honrar o Senhor. Jesus nunca viveu dessa forma. Escute isso. Ele curou no sábado e foi criticado. Sentou-se com pecadores, foi condenado. Demonstrou misericórdia e foi chamado de amigo de pecadores. Disse a verdade e foi rejeitado. Fez milagres e ainda assim muitos não creram. No final, até aqueles que haviam gritado Hosana, Hosana nas alturas, um dia antes, eles gritaram depois, crucifica-o. Isso revela uma verdade profunda. Tá pronta para ouvir? A aprovação das pessoas é instável. Hoje elas te aplaudem, amanhã criticam, hoje elogiam, amanhã esquecem, hoje caminham ao seu lado, amanhã podem abandoná-lo. Se nem o Filho de Deus agradou a todos, por que é que nós vamos ser escrava dessa maldição? Querer agradar a todos. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu? Algo que confrontou o meu coração. Quando eu li Gálatas 1:10, estava escrito assim: se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Meu Deus. Isso deu um nó na minha cabeça. Doeu, mas curou. Sabe por quê? Porque essas palavras são um convite para examinarmos as nossas motivações. Eu comecei a me perguntar: por que eu estou vivendo? Para que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou servindo? Para quem que eu estou postando? Qual é o objetivo da minha fala? Por que eu estou me sacrificando por isso? Sabe? E quando eu comecei a buscar as respostas, o meu coração se alinhou no verdadeiro propósito de Deus. Posso te dizer algo? A mulher sábia aprende que agradar a Deus é mais importante do que ser correspondida pelas pessoas. Que bom que alguém te elogia. Que bom que alguém fala bem de você. Que bom que você é referência, é testemunho. Que bom. Mas que você não seja escravo disso. Porque às vezes, você pregando a mesma mensagem, você falando
o mesmo conteúdo, você dizendo a verdade e você tendo uma boa intenção, alguém vai te criticar. E nós estamos aqui para confrontar, porque essa é a palavra de Deus, ela confronta também, porque ela gera transformação, ela nos tira da zona de conforto. Imagina se hoje eu estivesse carregando esse peso, essa culpa, essa dor, esse trauma de rejeição, de abandono. Imagina se eu tivesse preocupado com o que você ia achar sobre o que eu iria falar. De verdade, eu não estaria aqui, porque eu estaria muito preocupada com o que as pessoas iam achar ou iriam pensar. Palavras como essa confronta porque traz crescimento, pressiona porque gera uma nova unção. Então, nós precisamos estar maduras, convictas, entendendo o real propósito e vivendo o nosso chamado, sem se importar com aqueles que vão ficar incomodado e insatisfeito. É por isso que muitas pessoas mudaram o sermão, mudaram a mensagem e agora a palavra que era para gerar transformação, agora massageia o ego. Ei, escute, o evangelho não mudou. Avivamento começa com arrependimento e arrependimento é mudança de mentalidade. Então preste atenção. Hoje você é livre, livre de querer agradar a todos. Não, não, não. Você sabe que nem todos vão celebrar o seu crescimento. Você sabe que nem todos vão apoiar a sua obediência. Noé passou anos construindo uma arca enquanto era ridicularizado. As pessoas zombavam, riam dele e diziam: esse aí é um louco. Abraão saiu da terra sem saber para onde iria. Imagina o que as pessoas disseram sobre ele. José permaneceu fiel mesmo sendo mal interpretado. Ai, 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 ai. Imagina o que disseram sobre ele. Maria aceitou gerar o Salvador, sabendo que muitos duvidariam da sua impureza. Uau! Você está pronta para correr riscos? Para gerar grandes propósitos de Deus na tua vida? É sobre isso. Todas essas pessoas tiveram algo em comum. Preferiram obedecer a Deus do que viver a aprovação das pessoas. Deus te trouxe aqui hoje para acalmar o teu coração e para dizer para você: você está no caminho certo. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você precisa agradar a Deus acima de tudo. Então, prefira obedecer a Deus do que viver para provar, para ser aprovado pelas pessoas. Existe uma liberdade, existe uma leveza, existe, sabe? Por simplesmente você entender isso. Entender que o teu valor não depende da opinião de ninguém, de ninguém. Não existe nada que Deus me peça que eu não possa fazer. Por quê? Porque hoje eu estou livre da dependência emocional. Eu estou liberta desse vício maldito de me esconder para não me expor e também não deixar de falar a verdade com medo de trazer desconforto. As pessoas que eu mais amo são essas para quem eu me comunico. Eu sei que a verdade liberta, cura, transforma e eu sei que esse confronto vai levar elas para o céu. Eu prefiro que você fique desconfortável. Eu prefiro que você muitas vezes, sabe, fique brava comigo. Sabe, poxa vida, que palavra dura. Mas eu prefiro te ver no céu. É isso. Eu quero te ver no céu, por isso que eu vou te dizer, abandone essa vida de mediocridade, abandone o pecado, abandone esses pecados disfarçados e seja livre para viver o propósito de Deus na tua vida. Entenda, você não precisa provar teu chamado, você não precisa convencer todos, você não precisa responder toda crítica, você não precisa se justificar em cada decisão. Deus te trouxe aqui para falar para você: ei, eu sei quem você é,
E eu posso te dizer que até na tua fraqueza eu te ajudo. Então, pare com isso. Quem conhece a sua verdadeira identidade continua obedecendo, mesmo quando não é compreendido. Hoje, talvez Deus esteja te convidando para você romper com toda prisão, com toda corrente. Saia desse lugar. Hoje, Deus te libera a chave que te abre e que te faz você sair desse lugar. Tati, qual é essa chave? É a chave da verdade. É a palavra de Deus que diz quem você é e que você não precisa ser escrava da aprovação. Pare de viver para agradar pessoas que mudam de opinião o tempo todo. Escolha agradar aquele que nunca muda, porque a opinião das pessoas passa, o aplauso das pessoas passam, a crítica das pessoas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quando Deus aprova a nossa caminhada, nenhuma rejeição humana é capaz de cancelar o propósito que Ele escreveu para nós. Você não precisa provar quem é. Você só precisa permanecer fiel àquele que já sabe exatamente quem você é. Amém? Então eu quero declarar que a tua identidade está afirmada em Cristo. Consegue escrever aqui? Consegue declarar? Fala assim, ó, eu não viverei para agradar as pessoas, mas eu viverei para honrar a Deus. Rejeite hoje o medo da rejeição. Rejeite a necessidade de aprovar, de ser aprovada e caminhe em segurança no Senhor. Você é amada, você é escolhida, você é ungida. Então, caminhe em obediência, ainda que nem todos te compreendam. O propósito de Deus é maior do que qualquer crítica. Eu declaro que o chamado de Deus é mais forte do que qualquer rejeição e você vai viver para a glória de Deus. Permaneça fiel até o fim e você verá o que Deus vai fazer. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Não importa o que aconteça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa em nome de Jesus.